A divulgação de estudos acadêmicos demonstrando que o contato com as plataformas digitais viciam e geram ansiedade contribuiu para retardar o aprendizado e a cultura de um uso adequado das mesmas. O comportamento social ainda evidencia uma parcela de negacionismo em relação às potencialidades e outra parcela desinformada, desorientada e adoecida pelo uso inadequado das plataformas digitais. Não é adequado negar o uso do digital, mas é necessário superar a desorientação e o adoecimento associado com as imposições da era digital. Por isso, o objetivo do nosso canal de comunicação é salientar a pedagogia do digital. Alegria, alegria. População informada, educação social e cidadania consciente. Eu acredito. Temos um desafio e temos uma ferramenta nas mãos. Esta ferramenta é boa, esta ferramenta é útil, esta ferramenta pode nos ajudar a implantarmos ou a construirmos ou a realizarmos nossos sonhos ou os sonhos da população que luta por seus direitos, por cidadania, por inserção na sociedade? Nós, como a semente, ela nasce, morre, nasce novamente, morre novamente, somos sementes humanas. E neste momento, como humanos, que estamos aqui exercendo a nossa missão, temos um grande desafio pela frente. Como vamos fazer com que essa revolução que está aí, da informática, do digital, de nos vermos à distância, o maravilhoso que tem nessa história toda, como fazer para que seja para a vida e não para a destruição. Então, professor de ensino universitário e principalmente professor em cursos de licenciatura, tenho grande preocupação em interagir com isso e confesso muita dificuldade. Primeiro, porque são ferramentas tecnológicas e foram tratadas historicamente de uma forma tecnicista e muito distante da maioria das pessoas. Segundo, porque transformou completamente a escola, né? Agora nós estamos lidando com multiletramentos, o letramento digital, nas palavras da Magda Soares, o cyberletramento, né? Então isso nos desafia bastante. E, ao mesmo tempo, a angústia de perceber que essas ferramentas, elas podem ser usadas também de forma maléfica, não é verdade? No momento que são usadas para o mal, ou até para provocação de angústias, de sentimentos que não fazem bem à humanidade, né? Mas, felizmente, isso tende a ser a minoria. Mas é um prazer enorme estar aqui, aprender com vocês, discutir esse assunto, até porque não podemos mais fugir disso, não é? Elas estão aí, elas fazem parte do nosso mundo, temos que utilizá-las de forma propositiva, né? Entender como elas funcionam, porque, como já se disse, são ferramentas, e como ferramentas, elas têm que servir ao bem da humanidade, ao bem do trabalho, ao bem de todos os movimentos, né? E nós, como estamos, digamos assim, à frente de algumas pessoas, no movimento social, né? Nós temos quase que a obrigação de interagir com tudo isso para que seja benéfica e que nos organize de alguma forma, né? Essa era digital, se movimentar nela e, ao mesmo tempo, preocupado, porque não sabemos até onde nós iremos com isso, né? E como a maioria realmente vai lidar com isso. Desde 2018, nós estamos enfrentando aí um problema muito grande,
com esse negacionismo, né, completo das coisas, das culturais, educacionais, das questões de gênero e também das coisas científicas, na verdade. Então, discutir isso aqui, interagir com todos vocês de forma propositiva, mais do que interessante, é prudente, é primordial, né, para entendermos como é que funciona. É uma coisa muito grande, né? Eu, como estudante, por exemplo, a capacidade que eu tenho, ou que está à minha disposição para aprender no dia a dia, é algo extraordinário, né? Eu lembro como estudante aí, como até na UPF, ouvir o Jaime, por exemplo, falar de um livro, nós tínhamos que se preparar de um dia, né? Talvez um dia, numa outra oportunidade, num evento, numa coisa, poder comprar o livro. Né? Hoje a gente pode comprar o livro, baixar o livro na hora, né? Quando um companheiro, uma companheira fala sobre um determinado assunto. Então, a nossa capacidade de acessar conteúdos, desde que, obviamente, a gente tenha uma capacidade, uma educação formal e, enfim, capacidade crítica para analisar o conteúdo, ver se tem fundamento ou não, ela é extraordinária. Eu estudo todo dia, mesmo sem ter muito domínio sobre a ferramenta digital, eu consigo estudar todo dia, né? Porque por exemplo, eu faço um comentário para uma rádio Fronteira Sonora aí do Passo Fundo. Aí eu faço uma análise de uma notícia, né? Mas para mim falar da notícia, eu tenho que ver o contexto dela, né? Então, em 40 minutos, 1 hora, eu consigo ter acesso a várias coisas através da ferramenta digital, do celular, da internet. Então, isso do ponto de vista da potencialidade, é enorme. Agora, os nossos desafios, que vai ser a segunda etapa, também são enormes, né? E o Gilmar falou em termos de política pública, nós perdemos a oportunidade aí durante a pandemia, né? Por falta de ter um Ministério da Educação preocupado com isso, de nós, pelo menos do ponto de vista de levar conteúdo e inclusão digital, ter criado plataformas, mecanismos, né? Ter feito um grande mutirão em relação a isso. E nós não fizemos, né? Os municípios também não fizeram, os estados fizeram de conta que não eram com ele, ninguém liderou isso, ficaram os educadores falando disso, precisando disso, mas isso não aconteceu. Então, enfim, para esse primeiro momento, eu acho que do ponto de vista das potencialidades, em que pese ela não substitui nenhuma outra forma de educação, né? Ela não é para isso, é complementar, é a mais, é algo extraordinário, nós precisamos sim nos aprofundarmos, e por isso que debates como esse são muito... Tem muitas coisas que nós não havíamos conseguido, enquanto seres humanos, fazer ainda. Né? Por exemplo, encontrar mecanismos que fizessem a integração entre os milhões de habitantes do planeta, entre as milhões de pessoas que habitam determinadas áreas nacionais, países, regiões e estados. Eu acho que um potencial enorme da inteligência artificial é organizar o processo de participação das pessoas. Eu nem falo daquilo que é importante para a educação, que é a universalização do conhecimento. Conhecimento que a humanidade produz em escala cada vez maior e que, na estrutura tradicional de educação e reprodução do conhecimento, seria impensável você universalizar e socializar. Nós dobramos, e estou falando por baixo, a cada ano de conhecimento produzido pela humanidade. Como é que a escola e todos os sistemas educacionais do planeta vão conseguir fazer chegar até as pessoas essa quantidade de conhecimento? O mundo virtual, o mundo digital e a inteligência artificial permitem isso. Então, na esfera da educação, nós temos esse grande potencial de acelerar a chegada com mecanismos visuais, auditivos, né, às pessoas. E na esfera da política, há um potencial ainda não explorado adequadamente, que permitir a participação das pessoas no debate político e nas decisões. Eu acho que esse é o grande potencial não desenvolvido por nós ainda, que é como organizar os sistemas políticos, os sistemas sociais, para que as pessoas decidam. Até algum tempo atrás, a gente só via a participação das políticas de uma forma de delegação da representação, eleger deputado, eleger parlamentar. As tecnologias digitais, a inteligência artificial estão aí para permitir o cidadão decidir. Nós não sabemos como isso, mas elas estão aí e podem permitir isso no futuro. Então, ela tem inúmeras potencialidades, temos o desafio de tentar entender e explorar. Eu citei duas aqui, de universalização, de um conhecimento cada vez maior para as pessoas, através de mecanismos impensados há 10, 15 anos atrás para a escola,
mas que, digamos assim, exige um esforço profundo de compreensão, de foco, para transformar essas ferramentas em algo benéfico à humanidade. E só para concluir, eu acho que a gente foca muito o aspecto negativo da inteligência artificial e das tecnologias de informação digitais, que é a dominação que elas permitem. Está muito presente nas pessoas o uso de fake news para manipulação política, e às vezes cria-se uma carga negativa em relação a ela. Mas não. Ela tem um potencial extremamente benéfico para a humanidade, que a escola, que a cidadania tem o desafio de dominar e transformar não, e colocar à disposição de objetivos que melhorem a interação e a qualidade de... A informação. No entanto, a mesma vantagem que ela traz de dificuldades, porque a população, as pessoas que têm essa ferramenta à disposição, em primeiro lugar, elas têm que saber escolher. Se escolher mal o caminho, ela pode ser uma ferramenta que traz tantos prejuízos quanto vantagens. Segundo, quando falamos de universalização da informação, que a internet, que a era digital nos propicia, nós estamos falando de quem? De quantas pessoas? Este é, para mim, o grande desafio do momento que estamos vivendo. Eu tenho uma informação que recebi há poucos dias, não tenho uma fonte oficial, mas parece-me que no Brasil, em torno de 60% dos celulares são celulares pré-pagos, que é o grande mecanismo de acessar essa tecnologia digital. Então, significa que estamos falando de uma enorme exclusão desta fantástica ferramenta. E quando se fala em educação dos alunos, bom, passa primeiro, eu tenho acompanhado alguns alunos lá na minha casa, meus filhos, da dificuldade que, às vezes, o próprio professor tem de lidar com esta ferramenta para ser um educador digital. Às vezes, as crianças de 8, 9, 10, 12 anos têm uma facilidade muito maior da nossa geração, que somos sou dos jovens dos anos 70, 80. Tá? A juventude de hoje tem uma enorme facilidade, e eles percebem a dificuldade que os professores mais dos 50 anos, dos 45, 50 anos, eles têm de lidar com essas ferramentas. Então, este é um dos problemas e que é um dos grandes desafios, os professores aprenderem a usar essa máquina para serem os formadores da nossa humanidade, da nossa comunidade, da nossa sociedade. Segundo, democracia na era digital. Este é o desafio para nós no Brasil, de modo especial,